A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Venho mais uma vez compartilhar, testemunhar do poder de Deus na minha vida, para edificar a sua alma. Quero começar aqui lendo a palavra do Senhor no Salmo 112, a partir do verso 5, que diz assim: O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na terra jamais será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Papai do céu. Muito obrigada por sua santa palavra. E cada pessoa que vê esse vídeo, esse testemunho, Papai do céu, que venha se edificar a sua alma, que venha verdadeiramente fazer uma mudança de vida, Espírito Santo, convence os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, eu quero falar para vocês do que o Senhor fez na minha vida em março de 2011. Eu tinha muitas lutas, eu ainda tenho lutas, mas nessa época eu vivia uma luta muito grande com o meu esposo e com o meu filho, Vitor Cauã, que era criança e sofria muito de asma. Eu ainda vou contar aqui, testemunhar, que ele por umas 3 vezes quase morreu de asma. E ele fazia tratamento, colocava aquela bombinha para poder respirar, fazia tratamento com uma cápsula pequenininha que é colocada num aparelhozinho, coloca na boca e faz assim. E era uma luta com o meu filho. E o irmão Idenival, ele falou, a mãe dele mora lá no Gurupi, e ele falou sobre um missionário cego que estava fazendo um grande trabalho na época lá em Gurupi. Aí disse assim, vamos lá, de repente ele ora com muitas igrejas, de repente ele ora pelo Cauã e Deus restabelece a saúde dele. Aí eu disse, pois vamos. Aí a minha irmã Francisca Estevam, estava passando uns dias aqui com a gente. Arrumamos tudo e fomos para lá. Ela já estava à véspera de viajar de volta para Boa Vista e nós resolvemos ir lá ver esse missionário. Quando nós chegamos lá, nós fomos lá na igreja onde ele trabalhava. Ele trabalhava lá numa casa e ele disse que trabalhava em conjunto com várias igrejas. Chegamos lá, realmente ele era cego, um homem cego, e um homem que Deus usava. Aí o que aconteceu? Quando nós entramos lá, tinha várias pessoas para ser atendido, e nós, quando chegou a nossa vez, aí tinha uma moça que trabalhava com ele, que fazia as anotações, porque ele era cego, ela fazia as anotações do nome das pessoas, de qual era o pedido de oração. Aí nós ficamos assim numa sala pequena, assim, eu acho que de uns 3x4, onde ele atendia. Tinha um sofazinho e uma mesa com umas bíblias, assim, umas cadeiras. Era pequeno o espaço e a minha irmã sentou, ficou assim no sofá, eu do outro lado, e o meu menino, e ele ficou perto da mesa e a senhora que anotava os pedidos do outro lado, e meu esposo sentou assim na frente, no chão. Ele se agachou e sentou no chão e ficou lá. Aí eu disse para o missionário, eu disse, missionário, nós viemos aqui porque o irmão Idenival, o senhor deve conhecer, a mãe dele mora aqui perto, ele disse que foi criado aqui. Ele mora agora no Luzimangas, mas ele foi criado aqui. E ele disse que conheceu o Senhor e sabe que Deus tem usado muito o Senhor em oração para curar pessoas. E o nosso objetivo de vir aqui foi esse, que
o senhor ore pelo meu filho. Meu filho tem muitos problemas asmáticos. E eu sei que Deus pode agir, Deus pode, Deus Todo-Poderoso. Eu tenho feito campanha de oração e vim aqui com esse objetivo. Na hora que eu estava falando para ele isso, o Senhor falou no meu coração e disse assim: fala do teu marido também. Pede para ele orar pelo teu marido. Aí na hora eu gelei assim, fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer? O homem está aqui na minha frente, o que que eu vou dizer? Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo sempre coloca a palavra na nossa boca, né? E eu disse para o missionário, eu disse para ele, também eu quero pedir para o Senhor orar pelo meu esposo, que ele tem muita dificuldade de ler a Bíblia. Aí ele na hora, ele direcionou, ele estava olhando para mim, como se estivesse olhando, né? Que ele não tinha visão, mas ele estava de frente para mim. E eu falando com ele, aí ele pegou e disse assim: tem uma Bíblia bem em cima dessa mesa, abra essa Bíblia aí para mim, em Êxodo 20. Aí eu abri, leia agora. Aí eu li, onde diz, né, uma passagem bem conhecida, que não terás outros deuses além de mim, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum. E aí eu li, aí ele virou o rosto no rumo do meu marido e disse assim: tem cruz na sua casa? Aí ele ficou parado pensando, aí eu disse: tem. Tem uma foto da mãe dele que tem uma cruz, o Espírito Santo me lembrou na hora, que tem uma cruz. Uma foto das pessoas que são católicas, eles colocam uma foto e uma cruz na foto. E ele tinha essa foto de lembrança. E na hora eu lembrei disso, tem uma foto da mãe dele, que já é falecida, e tem uma cruz. Aí ele falou pro meu marido assim: quando você vai andando numa estrada e você vê uma cruz na estrada, o que que simboliza aquela cruz? Aí ele disse assim: morte. Significa que alguém sofreu um acidente e morreu. Alguém morreu ali na beira de estrada. Ele disse: pois é. Cruz significa morte. Você vai tirar tudo que tiver dentro da sua casa que tiver cruz. Outra coisa, você tem foto de morto na sua casa? Aí ele disse: tenho. Aí ele disse: pois você vai tirar essas fotos. Gente, eu digo para vocês, não é o fato de você ter a foto de um ente querido que já morreu, o problema não é esse. O problema é que Deus estava tratando com o meu esposo. Porque o meu esposo, como ele veio de uma família espírita, a mãe dele era espírita, perdão, ele guardava muita coisa dentro de uma mala grande que ele tinha muita coisa ali, que era tipo uma idolatria para ele. Tinha uma carta da mãe dele dentro da mala que, durante 5 anos que eu já tinha vivido com ele, eu nunca tinha lido essa carta. O diabo não me deixava ler essa carta. Mas eu vou já chegar lá na história. Aí o missionário disse assim: você vai tirar todas essas fotos de morto de dentro da sua casa. Por quê? Do que Deus estava tratando com ele? O irmão dele tinha morrido em um acidente de carro. Ele ia de moto e uma pessoa embriagada matou ele na estrada. Ele também era policial militar. O meu esposo é policial militar, o meu ex-marido, né, é policial militar, e o irmão dele também era policial militar, esse que morreu, e que ele guardava as fotos da perícia, as fotos de acidente, com perna, braço, faltando perna, sangue, horrível as fotos. Eu não tinha coragem de olhar, mas eu sabia que ele muitas das vezes pegava, ficava olhando e ficava pensando no irmão, pensando bobagem a respeito do irmão, querendo vingar a morte do irmão, na época. Graças a Deus que Jesus tirou da vida dele isso. Aí, quando o missionário continuou falando, pois você vai tirar essas fotos, tudo que tiver de cruz, tudo, você não pode ter nada que você venha pecar contra o Senhor, como diz a palavra do Senhor em Êxodo 20. Você está idolatrando essas coisas. O próprio Senhor falando, você já pensou uma coisa dessa? Que maravilha, Deus seja louvado. E aí colocou o nome dele lá para as igrejas orarem. O missionário, ele trabalhava com várias igrejas orando, colocava o nome da pessoa lá e várias igrejas oravam pela causa de cada um. E também ele orava lá na hora, orou pelo meu filho.
o Vitor Cauã, orou pela minha irmã também, que estava tendo dificuldade no casamento dela, mas daí nós viemos para casa, viemos embora, ficar perto de 200 quilômetros, viemos para casa. Chegamos aqui, já era noite, no outro dia, a minha irmã ia viajar, sair daqui de Palmas, ia para Goiânia, e de Goiânia ela ia para Boa Vista, pegar o voo para Boa Vista. Aí ela ia, foi de ônibus para Goiânia, de Goiânia ela ia para Brasília para pegar o voo em Brasília, é isso. Aí, como ela tinha vindo comigo de lá, de Boa Vista, quando voltou, o meu esposo levou ela até lá, Goiânia, que também aproveitou para visitar o irmão dele, que mora lá em Goiânia. Inclusive, a minha irmã ficou na casa dela lá, na casa da minha concunhada, ex-concunhada, que também é crente, para a glória de Deus. Aí, eles saíram cedo para viajar, e eu, de manhã, levantei e fiquei pensando, e agora? Olhei para cima do guarda-roupa, um guarda-roupa embutido, tava lá a mala. Subi em cima subi na cama, coloquei uma cadeira assim e passei para a cadeira e puxei aquela mala e joguei em cima da cama. Aí disse, vou tirar tudo agora. Vou esperar ele voltar não, porque ele ia voltar no outro dia. Não vou esperar ele voltar não, vou tirar isso daqui agora. Aí comecei a ver, tirar as fotos para queimar, tirar um bocado de coisa que tinha lá do irmão dele, que ele tinha trazido do irmão dele, falecido. Aí, tirar a foto da mãe. Quando eu peguei, coloquei em cima da cama, aí eu ouvi uma voz que disse assim, ele vai ficar com raiva de ti se tu tirar isso daí, espera ele chegar. Aí eu fiquei assim, digo, rapaz, eu vou deixar. Coloquei tudo dentro de novo e coloquei a mala em cima do guarda-roupa. Coloquei a cadeira, quando eu coloquei a mala em cima do guarda-roupa, eu senti como se uma mão puxasse aquela cadeira debaixo de mim, dessas cadeiras brancas, de plástico, como se puxasse aquela cadeira assim debaixo de mim e eu arriei com todo o corpo. Vim descendo, como as paredes eram de concreto, em cima era de mármore e as paredes era de concreto assim. E eu vim descendo de lá para cá, rasgando o braço. Até hoje eu tenho cicatrizes aqui nos meus braços. Vim descendo de lá para cá, rasgando os braços na quina do guarda-roupa, do concreto, que era feito de concreto, era embutido na parede. E por um triz, a cadeira quebrou comigo, e por um triz, a ponta da cadeira, quando quebrou, entrou nas minhas costelas, por um triz mesmo. Aí meu menino, que era pequeno, o Vitor Cauã, disse, mãe, a senhora tá bem, mãe, preocupada. E aí eu fiquei olhando, doendo dentro de mim, quando a gente cai, né, assim, e aí fica aquela dor dentro da gente. Eu tô bem, meu filho, não quebrou nada, não. Me levantei, respirei um pouco, parei, bebi água. E eu disse, Satanás, pois eu vou tirar agora. Você disse para eu não tirar as coisas daí, só para quando depois eu vou tirar agora. Subi lá, tirei a mala lá de cima e coloquei em cima da cama. E a primeira coisa que o Senhor disse para mim, lê essa carta. Gente, 5 anos que eu arrumava as coisas dentro de casa. Aquela carta estava lá. Quando ele veio para morar na minha casa, ele não trouxe aquela mala, ele arrumou depois, mas as coisas já tinham vindo. E eu não conseguia ler aquela carta. E ele dizia assim, ó, tô arrumando as coisas por aí, não joga a carta da minha mãe não, que a única coisa que eu tenho de lembrança dela é essa carta aí. A letra dela é tão bonita. E eu olhava, começava a ler, mas não continuava lendo. Nunca li essa carta. Deus é minha testemunha que eu nunca li essa carta. Aí, pois eu fui ler a carta. Pois a carta era simplesmente uma feitiçaria. Um tal do banho de quebra-feitiço, uma bruxaria, gente, escrita lá com a espada de São Jorge e dizendo um monte de planta. Eu me lembro da tal da planta, a principal era a tal da espada de São Jorge. Inclusive, meu marido até foi colocado o nome dele de Jorge em homenagem ao tal do espírito lá de Jorge. Mas eu creio na salvação dele. Nós separamos, mas eu creio na salvação dele. Afinal de contas, nós somos amigos, graças a Deus. Mas ficou para o meu
esclareceu, o Espírito Santo esclareceu para mim aquilo ali. Tirei todas as fotos, a carta da mãe dele, que a carta da mãe dele ensinava para ele na época ele era muito mulherengo, quando ainda era casado com a primeira esposa, e depois comigo também foi por um tempo, depois aceitou Jesus, diminuiu mais. Mas os PM, eles são muito assediados, né? E ele tinha muita dificuldade, já tinha dificuldade no casamento dele, com a primeira esposa. E a mãe dele, como a mãe dele era espírita, mandou uma carta para ele, que ela morava na cidade, na capital de Boa Vista, e ele morava numa cidade a 100 e poucos quilômetros, num município onde ele trabalhava na fronteira com a Guiana Inglesa. E lá ele tinha essa dificuldade no casamento e ela fez essa feitiçaria. Porque isso é feitiçaria. Ensinando um banho de feitiçaria, de quebra-feitiço. Um feitiço ensinando para quebrar outro feitiço. E uma das coisas que eu não esqueci, gente, foi essa espada de São Jorge. E eu queimei tudo para a glória de Deus. E recentemente eu estava conversando com uma irmã em Cristo, aqui no Luz e Mangues. Eu estava conversando com ela e ela disse: irmã, vamos orar, sentir de Deus para a gente orar, vamos orar. Aí eu digo: vamos, irmã. Na hora que tinha outra irmã dela visitando, que tinha vindo do Pará, e aí na hora que eu fui orar, que eu olhei em cima da mesa, tinha como é que eu quero dizer, um recipiente com uma espada de São Jorge, um Jesus amado, como é o nome? Um negócio lá, plantado, uma espada, um vaso, tinha um vaso pequeno assim, com uma espada de São Jorge, estava verdinha assim, bem no meio da mesa. E eu já tinha ido lá várias vezes, já tinha visto só, gente, que eu só digo algo para as pessoas quando Deus manda. Eu nunca vou chegar na sua casa e dizer assim: olha, isso aqui você não pode ter, só se Deus mandar. Porque tem muita gente que acredita e outras não. Então, se Deus mandar, Deus garante. E foi isso que aconteceu lá na irmã. E eu falei para ela, testemunhei do que tinha acontecido, de como Deus deu o livramento. E depois disso, meu marido ficou uma maravilha, gente, por um bom período de tempo. Por 2 anos assim, ele até já pregava a palavra do Senhor, até ir para Boa Vista e lá se desviar. Mas foi uma bênção, ficou o ensinamento sobre a tal da espada de São Jorge, o tal de Comigo Ninguém Pode. Tudo são coisas que os bruxos usam para suas feitiçarias. Aí eu estou falando para cristão. Para quem tem suas crenças, tudo bem. Quem tem suas crenças, cada qual acredita nas suas crenças, né? No seu Deus. Mas eu estou falando para pessoas que são cristãos e que às vezes tem na sua casa essa espada de São Jorge, essa Comigo Ninguém Pode, essas coisas aí que são portas para o maligno usar. E eu falei para ela: ó, irmã, isso daqui é porta, são brechas que o inimigo usa para perturbar, para entrar, para vigiar, para olhar. Ela em si é só uma planta, mas o inimigo usa. E aí ela disse: pois eu vou tirar agora, irmã. Pois ela tirou as plantas agora, semana passada. Hoje é 25 de julho. Semana passada, início da semana passada, final da semana passada, não me falha a memória. E ela resolveu tirar as plantas. E a irmã dela, que tinha vindo do Pará, falou assim: eu tenho muito na minha casa, quando eu chegar eu vou tirar. Irmã, eu não sabia, pelo amor de Deus. Eu digo: pois é, irmã, Deus tem propósito em tudo, e a senhora está aqui e para a gente compartilhar isso com a senhora. Quando eu vim da casa dela, gente, à noite, eu aqui em casa, veio uma dor infernal no meu estômago. Uma dor que eu pensei que ia morrer. Retaliação de Satanás. E ela disse que na casa dela também foi a mesma coisa. Ela sentiu como se alguém chutasse a perna dela. Se manifestou, o diabo se manifestou. Satanás ou o seu demônio, não sei, se manifestou lá na casa dela por causa das plantas que ela tinha tirado. Então, mas fica aqui
a mensagem do Senhor. Vigia com as plantas, vigia o que você leva para sua casa, vigia o que você traz para dentro da sua casa, vigia com as plantas que você traz, que você ganha. Eu depois vou falar um testemunho aqui do que Deus fez recentemente agora, no assentamento lá onde nós compramos a terra. Eu vou falar para você numa campanha que eu fiz lá, o que foi que Deus fez e o que o maligno tinha preparado. Mas em outra hora eu gravo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, muito obrigada aqui, Papai do céu. Espírito Santo, que você, meu amigo Espírito Santo, venha convencer os corações fala realmente, dá entendimento para as pessoas que vão assistir esse vídeo, para vigiar, porque hoje tem muitos crentes deixando o mundo entrar dentro das suas casas, e aí são prisioneiros das coisas mundanas, das coisas que não agradam ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoa cada um, entra no lar de cada um e muda a história de cada um que assistir esse vídeo, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo, amém. E obrigada, e a paz do Senhor para cada um.